Para mim, liderança significa eu segurar a pressão de todos os líderes que tem acima de mim e entender, e me anular e entender por que eles estão colocando a pressão que eles colocam, porque o mundo corporativo é muito cheio de pressões. Eu preciso ser o filtro deles e segurar a pressão da parte de cima, e ao mesmo tempo eu preciso mostrar para eles confiança de que a gente vai fazer o melhor para a marca. E para baixo, eu sou uma esponja, porque todos os meus líderes, eles vêm para mim, o momento que eu tenho por semana com eles, é o momento em que todos eles vêm contar os problemas que eles têm. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Fala pessoal, olha quem está de volta. 10 e faixa diretamente da Faria Lima, Banco BTG Pactual. Muito obrigado por esse espaço maravilhoso e o cuidado comigo, com a minha equipe e com o nosso podcast 10 e faixa. Também quero agradecer de imediato Tecla T. A Tecla T, que dá a mão para você, para sua empresa que não sabe como e por que inovar. Eles começam qualquer operação de tecnologia em qualquer lugar do Brasil. Só a Tecla T pode fazer isso para você, junto com o Rafa, o meu parceiro, nosso grande parceiro aqui do podcast. Inclusive o Rafa já esteve aqui compartilhando da sua história também, que foi muito interessante. Hoje nós vamos seguir mantendo o altíssimo nível do podcast 10 e faixa, conhecendo pessoas que nos inspiram. Sempre gosto de falar, não só como profissional, mas como pessoa. Cada vez que eu paro para estudar, para me aprofundar na história dessas pessoas, eu aprendo muito e tenho certeza que você também está fazendo isso. Hoje nós vamos falar com um cara que é referência, inspirador, ousado, um orgulho para nós brasileiros. Vocês vão entender isso durante a nossa conversa. Caio Amato. Obrigado, meu irmão. Presidente global da Oakley, um cara diferenciado. Obrigado por seu tempo, por estar aqui batendo esse papo. O prazer é todo meu. Cara, que legal. E ainda mais santista como sou. Santista, nós vamos falar dessa conexão. O Augusto tá ali, ó, também. Tem muita história para falar de Santos. Muita história, mas você sempre foi uma referência, não só de bom jogador, mas líder. Então, faço das suas palavras a minha. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por encontrar aí um tempo na sua agenda, morando na Itália agora, quando vem pro Brasil, muitos compromissos, requisitado, mas uma simplicidade, humildade, assim, admirável. Obrigado, cara. Obrigado, eu quero começar falando quem é o Caio. Onde veio, onde nasceu, como começou essa história brilhante aí. É engraçado, porque assim, hoje, a gente tava falando antes de entrar, né? Eu tenho alguns prêmios internacionais de inovação, entre os 30 maiores inovadores da tecnologia do mundo. E as pessoas me veem como Caio, presidente da Oakley, e coloca esses títulos nas minhas costas, e eu não me alimento muito disso. Para mim é até difícil, pelo contrário. Eu me vejo como Caio criança, o Caio vira-lata caramelo brasileiro, como o bom brasileiro, que começou nascido em Mococa, interior de São Paulo. Eu tive um começo de vida complicado, a minha família teve um começo complicado ali. A gente era classe média, uma família normal, classe média do interior de São Paulo. E em algum momento a gente teve um problema financeiro muito grande, porque a empresa do meu avô, ela teve uma quebra, entrou em concordata. E para além de outras coisas, essa disfuncionalidade me trouxe uma obesidade. Então, com 12 anos de idade, mesmo antes de entender quem eu era, 12 anos você ainda não tem o caráter e a formação completa, eu já não era normal. Eu já me olhava no espelho e me via como uma pessoa obesa, 130 quilos com aquela idade. Caramba. E muito bullying da molecada, você sabe como é. A molecada tirava muito sarro, e era bullying físico naquela época. E eu acho que eu comecei a jogar futebol como uma forma de rebeldia e de devolver o bullying que eu sofria. Então o futebol ele entrou na minha vida naturalmente. Eu lembro que eu estava em casa, eu tentava brincar de acertar a bola naquele buraquinho ali, e eu desenvolvi muito a minha habilidade em futebol, e eu conseguia devolver aquele bullying que eu sofria na bola. E eu acabei até virando uma atração na minha cidade, em Mococa,
porque era um garoto de 130 quilos jogando bola. Ninguém tirava a bola de mim, porque a minha circunferência era literalmente... eu conseguia proteger a bola bem. Mas brincadeiras à parte, virou uma atração e eu acabei me apaixonando tanto por futebol que eu jogava bola 4 vezes por dia, 3 vezes por dia. Saía de um treino de campo, ia pro treino de salão, voltava, jogava no campo do Davi, que era do lado de casa. E eu acho que assim, tudo isso para te dizer que o começo da minha narrativa é que eu descobri no esporte uma forma de lutar, uma forma de transformar a minha vida, e o esporte me deu uma vida nova, novos amigos, me deu tudo o que eu tenho hoje. Então, naquela época eu ainda não sabia, mas o que aconteceu foi que o esporte ele me deu uma missão de vida, que é transformar o maior número de pessoas possíveis, como a minha vida foi transformada. Começa daí. O Caio, ele nasce dessa disfuncionalidade de ser uma pessoa obesa. Eu perdi 60 quilos jogando bola, naturalmente. Eles dizem que depois dos 15 anos, se você não sai da obesidade, você não consegue sair mais naturalmente. E sabe esses filmes que você tem zumbis e que o cara pega o helicóptero, ele agarra a pá do helicóptero? Eu sinto que eu saí da obesidade agarrando essa última pá e a coisa foi natural. Então é daí que surge o Caio e quem o Caio é hoje. Todos os meus valores, eles derivam dessa época. Caraca, que história espetacular, que identifica muito, porque fala de esporte, fala de futebol. Realmente, o futebol, ele transforma. Eu amava fazer amigos e a minha mãe conta, desde meu pai contam, que desde pequeno eles falavam, tem dinheiro aqui para fazer um aniversário para 4 pessoas. Eu chamava 12, moleque, porque eu não conseguia escolher, que eu tinha muitos amigos. Uma pessoa social. Então, assim, eu tenho... geralmente uma pessoa, quando ela é muito boa em matemática, ela não é tão boa no criativo, ou ela não é tão boa em relacionamento. Eu sempre tive um ciclo muito completo. Mas eu comecei a me expressar como pessoa através da música. E aí eu entrei na ESPM, a gente não tinha condição de pagar a faculdade. A ESPM, que é a maior faculdade de publicidade do Brasil, mas ela é muito cara. Então, o meu pai vendeu alguma coisa para pagar ali o primeiro semestre, eu entrei e fiz amizade com os caras do estúdio de som, porque era o meu mundo. E eu cheguei na SPM, eu não me via lá, porque as pessoas elas tinham muito dinheiro e elas viviam uma vida, vamos pra Juqueí no fim de semana fazer não sei o que. O que é Juqueí? Eu nem sei o que é Juqueí. Então, assim, eu vinha de uma realidade diferente e eu acabei fazendo faculdade por conta de trabalhar no estúdio de som e conseguir uma bolsa no estúdio de audiovisual da ESPM. Nessa época, eu achava que eu ia ser diretor de cinema. Depois eu fui achar que eu ia ser produtor de cinema. Até o momento que eu entendi que os meus amigos que saíam de lá, eles iam para trabalhar e o começo da carreira de audiovisual é muito complicado. Você trabalha à noite, ganha pouco, e eu precisava ajudar o meu irmão mais novo e a minha família em algumas coisas. Então eu falei, cara, eu não vou conseguir ir para essa profissão, pelo menos por agora. Cheguei na sala de aula, falei pro pessoal, vou tentar um estágio aí no mundo corporativo. A menina da minha frente, que era a Bruna, me falou, cara, tem uma vaga na Alpargatas. Aliás, tem 4 vagas de estágio. Você não quer concorrer? Quero. Então me dá teu currículo. Puta, nem currículo tinha. Então eu cheguei em casa, fiz um currículo lá, que é aquele famoso currículo de 2 linhas, não tinha experiência nenhuma. E fui fazer entrevista na Alpargatas. Dei sorte da Penélope, um beijo, P. Uma grande amiga minha que passou pela Natura, passou pela Alpargatas muito tempo. Ela estava grávida de 8 meses e ela esqueceu de fazer o teste de Excel e de inglês. Porque se ela tivesse feito, eu não estaria aqui hoje. O meu inglês e o meu Excel, eles não eram bons naquela época. Mas era a oportunidade que eu precisava. A Penélope acreditou no meu potencial, me colocou para dentro. Eu comecei 6 meses na Timberland, que é uma marca de outdoor. Sim. E em muito pouco tempo eu já transicionei para Mizuno. E uma história que eu não contei em lugar nenhum, mas é uma história engraçada, que eu estava estagiando na Timberland e chegou um momento, muito antes de formar, Diego, assim, foi 2 anos antes de formar, eu estava no carro indo jogar bola, futebol, criando conexões e pertencimento. Eu estava indo jogar bola com o Caio, que era o líder de Topper, e com mais um cara que era líder de Timberland. E nessa ele falou, a menina acabou de sair, tem uma vaga de analista. Caião, bora! Vamos pro pau, vamos ser analista. Você tá brincando? 2 anos antes de formar?
Vamos pro pau, analista, tô contigo, vamos pra Topper. Era Topper. Nessa, ele pegou o telefone e ligou pro chefe dele, que era o chefe de Mizuno. E falou, Luizão, eu tô com o Caio aqui, eu queria chamar ele pra trabalhar em Topper, bora? O Luizão falou, bora, o Caião, pô, eu chamava de Mococa na época. Mococa, bora, moleque legal, gente fina, põe ele pra dentro, tava no Viva Voz. Põe ele pra dentro. Aí fomos jogar bola, não sei o que, saí do futebol, ligo o Luiz Arthur. E falo, Caião, tudo bem? Tudo. Então, cara, eu tava pensando aqui, você não quer trabalhar na Mizuno? Ele atravessou o cara da Topper e me chamou pra trabalhar na Mizuno. Que eles eram amigos, enfim, hoje eles dão risada disso, o Caio Peducci e o Luiz Arthur. Mas muito rápido, 2 anos antes de formar, eu tava na Mizuno. E, cara, me interrompe, porque, Diego, Fica eu começo a falar, eu não paro. Já tô... Muito bom, eu já tô com... Termina aí que eu já tô com uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Vai lá. Nessa da Mizuno, aí eu entrei e comecei na Mizuno, marca internacional, tive que aprender o inglês com o Google Tradutor, eu fiz aula de inglês, eu tinha muito básico, mas eu tive que me virar. E a Mizuno, cara, eu consigo resumir muito rapidamente em 3 grandes fatos, assim. Uhum. O primeiro é que a Mizuno era uma marca, assim, nós estamos falando de 2005, 2006. A Mizuno era uma marca muito bem posicionada em corrida. Era a marca só de corredor, mas assim, o produto era ortopédico. Aí eu vou falar palavrão aqui, que eu sou Oakley, eu tenho liberdade poética. Feio pra caralho. Produto assim, ortopédico. A comunicação também era ortopédica. Você tinha o produto na tela com links para todos os lados, assim, falando o que o produto fazia. Então era uma marca japonesa, confiável. E aí a primeira grande mudança, a gente chegou e falou, cara, a gente precisa falar dessa marca de uma forma um pouco mais emocional. Porque tá muito técnico o negócio. Então a gente começou a fazer umas campanhas, que era o tênis da Mizuno, a gente arrancou tudo que era o que o produto faz e botou um guepardo lambendo o tênis. Do tipo, esse tênis é rápido pra caralho. Tinha um outro que é uma das campanhas que eu mais amo que eu fiz. Que era um leão vindo na sua direção, tinha uma caixa vermelha escrito quebre aqui em caso de emergência e dentro 2 tênis da Mizuno. Entendeu? O leão vinha então pra você quebrar e correr do leão. Então a gente saiu de uma comunicação extremamente ortopédica para uma coisa emocional para o brasileiro se conectar. Uhum. Ponto número 1. Ponto número 2. É um trabalho mais chato de estruturação. Porque a Mizuno, ela era tão precário o sistema que a gente comprava tudo da Global, trazia para o Brasil e tentava vender depois. E a Nike, a Adidas, todas essas empresas, elas costumam trabalhar de uma forma muito diferente. Elas costumam trabalhar, você primeiro vende através de um catálogo e amostra, e depois você entrega para o mercado já vendido. Você compra só o que já está pré-vendido. Então a gente teve que convencer os japoneses todos de adiantar 1 ano a produção, fazer produtos para o Brasil e colocar cor para o Brasil para ter a amostra para a gente conseguir pré-vender. Só nessa de pré-vender a gente faturava 80 milhões de reais. Na primeira pré-venda subiu para 230. Então assim, só de organizar a casa, a parte estrutural de processo, a gente já triplicou o tamanho. De fazer produtos para o brasileiro com uma comunicação mais humana e mais baseada em sentimento, a gente pode até falar de neurociência, que é aí que começa a minha paixão, a gente já multiplicou mais um pouco. E veio o produto que mudou muito a minha vida, que foi o Mizuno Prophecy. O que aconteceu? A gente estava dando luz alta em Nike e Adidas. Dando luz alta. Crescendo loucamente, o brasileiro apaixonado pelo tênis Mizuno. E eu senti a necessidade de a gente se posicionar como a melhor marca. E a melhor marca, geralmente, ela é posicionada por preço também. O consumidor, ele olha preço para carro, qualquer mercado, relógio. Você vê que as melhores marcas são as mais caras. E eu olhava e via que tinha uma oportunidade de lançar o produto mais caro do mercado. Por quê? E aí vem um pouco do porquê. Em vez de... Eu pedia para os japoneses, eu quero um produto caro que seja tratorado. E os japoneses olhavam, eles falavam, não entendo, assim, não... E eles nunca conseguiram me dar. Aí teve um dia que eu sentei e falei, deixa eu explicar o porquê. É o seguinte, querido Oda-san, ele chamava, Kei Oda-san, Mr. Kei Oda-san.
O brasileiro nunca teve acesso a tênis. Quando a gente tinha acesso a tênis, era um tênis que era importado e as taxas de importações eram tão altas que ele custava mais do que uma moto no Brasil. Então você ter um tênis importado aqui era um símbolo de status extremo. E virou tanto símbolo de status que as pessoas assaltavam você, o tênis e não a tua carteira. Para você ter uma ideia do tanto que o tênis era valorizado. Então o brasileiro ele tem um estigma com o tênis e um valor para o tênis que é diferente do resto do mundo. O senhor entende, senhor Keioda-san? Ele entendeu. Então eu preciso de um tênis que seja o tênis mais caro do mercado. R$1.000 vai custar. Que R$1.000 naquela época, hoje, sei lá, R$5.000. Seria um valor desproporcional. O dólar era 2-1. Quando eu falei para ele que ia custar $500, o cara caiu da cadeira. Falou, eu não vou fazer. Confia, faz, vamos fazer. Porque esse tênis, Mr. Keioda, ele vai ser um objeto de pertencimento, de inserção social. Ele não vai ser um tênis caro só. Símbolo de status também. Ele vai ser um símbolo de status, mas ele vai ser... As pessoas no Brasil, a gente vem dentro no nosso sistema operacional, a gente vem de um lugar muito, como eu vim e te contei, de um lugar de muita abstinência. A gente vive uma realidade aqui no Brasil que a gente não tem acesso a muitas coisas. Escassez total. Então, pra gente, quando a gente deixa de ter escassez e passa a ter uma vida um pouco melhor, a gente quer mostrar e quer participar e quer fazer parte daquela cultura. Então eu expliquei tudo isso pra ele e a gente criou um tênis que chama Prophecy, que ele parece um trator. Foi o primeiro tênis de R$1.000 no mercado. Para te explicar por que esse tênis é especial. Você falou muito da Mizuno e eu vi que você também teve uma passagem brilhante pela Adidas. Qual foi a estratégia que você... Foram algumas, mas a estratégia que você mais se orgulha de ter implementado na Adidas? Na Mizuno, esse tênis... porque assim, a Adidas me contratou por esse motivo. E aí eu vou te explicar o porquê que eu tenho. Quando a gente lança esse tênis de R$1.000... Eu vou te dar 2 fatos porque esse tênis mudou não só a minha vida, mas a indústria e o mercado. Um cara que vendia topper, ele precisava vender 120 pares de topper para fazer o número do mês dele. Com uma caixa desse produto, ele fazia o número do mês, porque o produto era muito caro. A gente comprou 12 mil pares, vendeu tudo. A gente comprou 100 mil pares, vendeu em um dia. A gente comprou 300 mil pares, vendeu em 2 dias. Esse produto ele virou um símbolo de como o mercado brasileiro estava subvertendo. Era um mercado que estava deixando de se inspirar e de importar o tênis, mas estava começando a ter ícones locais. Tanto que eu conversando com o Condzilla, o Conde, o famoso Conde, ele tem a série mais vista na Netflix em língua não inglesa, que é a Sintonia. E ele me contando, Caio, eu comecei a escrever o Sintonia porque era uma história de 3 jovens querendo tênis de R$1.000. E por isso que a Adidas me contratou. Então, para ir para a Adidas olhou, viu a Mizuno explodindo, crescendo loucamente. E aí a Adidas me trouxe e falou, cara, a gente precisa replicar o que você tem feito lá na Mizuno aqui. Por quê? Porque a Adidas estava running, que é a categoria que eu fui, era 60% do mercado. Running caía 30%, depois de cair mais 30%. Então a empresa estava em apuros. E eu tinha 24 anos, cara. Que ano nós estamos falando aí? Nós estamos falando de... Foram 5 anos de Mizuno, nós estamos falando de 2010. 2010, ok. 2009, 2010. E a Adidas, ela estava numa queda absurda. E eu tinha 24 para 25, tinha acabado de formar. E eles me deram uma cadeira, eu lembro direitinho que quando eu liguei para minha esposa, a Aline, que a gente tá junto desde os 17 dela, de né? Santa, cidade da Bruninha de também, Santa, minha esposa. cidade da Bruna. Quando eu liguei para ela e falei, eu ganhava R$4.500, a Adidas me ofereceu 9. Eu falei, meu Deus, Aline, a gente não vai... Resolvi. Resolvi. Cara, que dinheiro é esse? E a gente ficou desnorteado, porque pra gente aquilo era uma realidade que eu nunca sonhei em ter. Sim. Então a gente foi pra Adidas e... aqui vem um lado meio ruim da história, porque, para ser honesto, com 24 anos, carregar a empresa toda nas costas e ter que reverter um cenário tão complicado, não dormia bem à noite, tinha... Entendi. Então, pular etapas tem um preço alto pessoal que eu acho que convém falar, porque as pessoas veem muito o lado romântico, mas teve um lado pessoal bem complexo.
Certo. E dentro da Adidas, quando eu entrei, a gente foi para um lado que era o seguinte, pessoal, o mercado de corrida, ele é um mercado, tem o mercado de corrida e o mercado de tênis para ir tomar sorvete. O mercado de corrida engloba tudo isso. A gente não tem na Adidas um produto que sirva para performance, e o performance ele é um mercado que ele cresce constantemente, ele não é modal, ele é mais técnico, então a pessoa pega e vai para sempre. E a gente tem o mercado de tomar sorvete, de passear, de ir na balada, que são tênis de corrida, que é modal, é cíclico. Então, nós vamos criar o nosso tênis de R$1.000 que vai chamar Spring Blade. Criamos, foi um puta sucesso, mas nós vamos pegar o dinheiro desse tênis e enfiar no de corrida. Nós vamos criar credibilidade na corrida porque tem que ter esses dois lados. Porque esse é muito variável e esse vai ser a nossa constância. Chegar no Ultra Boost? Então, exatamente, foi aí que a gente lançou. Eu ainda estava no Brasil, a gente lançou o Boost aqui, que foi um tênis que a gente começou com 6 mil pares minúsculo, porque não tinha mercado para Adidas, ninguém confiava na Adidas. Então a gente tem que começar devagarinho. E o Spring Blade, para te dar um dado técnico, depois disso eu virei diretor de futebol na Adidas. E depois diretor de marketing. Durante a Copa do Mundo, a gente teve a Copa no Brasil em 2014. A gente teve a bola da Copa, camisa de seleção, Espanha, Alemanha que foi campeã, Argentina. Se você pegar todos esses produtos e juntar a venda, a bola da Copa, imagine, juntar a venda de todos eles, deu metade do que eu vendi de Spring Blade naquele ano. Caraca. Para você entender o tanto que esse produto e o tanto que o running participa no mercado. E aí vem a segunda fase que foi, se você me perguntar o que eu tenho orgulho dentro da Adidas, eu acho que assim, tem a fase Brasil, eu tenho orgulho de algumas coisas. Dentre elas, eu acho que a gente entregou uma Copa do Mundo impecável. Mas o que eu mais tenho orgulho foi a Olimpíada que a gente fez aqui no Brasil, porque a gente estava em uma situação precária, porque a Adidas patrocinava a Olimpíada, deixou de patrocinar, a Nike estava vindo a todo vapor, patrocinando o Brasil, tinham todos os jogadores, você sabe disso, que a maioria dos jogadores eram Nike naquela época, desde Ronaldinho Gaúcho a Fenômeno, então eles vinham trazendo O brasileiro era muito conectado com a Nike e a gente tinha literalmente 1/10 do dinheiro da Nike para fazer aquela Olimpíada. E eu, no alto dos meus 28 anos, liderando a porra toda, conhecendo o time, eu falei, cara, quem não topa, se você fizer o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve. Se a gente botar dinheiro na Globo lá para fazer 2 campanhazinhas, não vai acontecer nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar o puteiro, nós vamos virar isso de ponta cabeça. Ponto número 0, dinheiro pra Globo, 0. Mídia, 0. Como assim você tá louco, cara, uma Olimpíada, nós vamos colocar 0 de mídia na Olimpíada. O que vocês vão fazer? Vamos chamar todos os influenciadores e youtubers que a gente conhece e eles vão fazer a Olimpíada no nome da Adidas. Porra, mas assim, hoje é normal, Diego, você sabe. Sim. Em 2016, isso era uma estratégia assim, quase louca, maluca. Então a gente trouxe Júlio Cossiello, todos os caras que iniciaram o YouTube, o Igão, a Kéfera, a Bruna Marquezine, Anitta... nossa, montamos uma seleção de youtubers e a gente chegou pros caras e falou, vocês vão fazer a Olimpíada da Adidas. Vocês vão lá, a gente vai dar ingresso a rodo pra vocês. Vocês vão assistir todos os jogos e a gente quer que vocês criem conteúdo do jeito de vocês. Porque foi aí que eu percebi na minha carreira que a marca nada mais é do que um veículo para as pessoas se expressarem. Foi aí que eu entendi isso. Tipo, se a gente quiser falar de nós mesmos... O Clóvis de Barros tem uma frase brilhante que é a distância social, eu não consigo nem replicar, mas que a minha mãe fazendo um elogio sobre mim tem valor 0. Uma pessoa que não me conhece da Alemanha fazendo um elogio sobre mim tem um valor enorme. Então, assim, foi aí que eu percebi que se você quiser fazer uma marca que ela tenha impacto real, não é você que faz, você tem que ser plataforma para que as pessoas falem em nome da marca.
esse foi o ponto número 1. Primeiro vídeo do Júlio Cossiello. Ele chegou e falou, disciplinas da Olimpíada. Polo aquático, era ele entrando dentro do chuveiro com uma camisa polo. Tênis de mesa, era ele jogando tênis em cima da mesa. Eu mostrando isso pros gringos, os gringos falando, cara, o que você tá fazendo, meu irmão? Você vai jogar... Eu falei, Júlio, esse vídeo é legal pra caralho, mas eu preciso que você faça uns vídeos mais direcionados à Olimpíada. Ele vai rir disso, mas... Mais alta performance. E nem precisava ser tanto alta performance, era eles vivendo a Olimpíada. Entendi. Ele e o Igão, eles foram ver o Bolt quebrar o recorde mundial e o Bolt acabou e apontou pra eles. É isso que a gente queria mostrar, tipo, a Olimpíada como ela era. E isso bombou. Tava conversando com o Arthur Zanetti, o nosso campeão olímpico de argola. E o Arthur me falou, de novo, o poder do humano, da parte de você sair da parte basal, som executivo e não sei o quê, e ir pro Zanetti, uma conversa como eu tô tendo com você, tomando café da manhã no hotel. A gente ia gravar um negócio lá que eu tava muito pouco feliz com o que a gente ia gravar. E aí o Arthur Zanetti conversando, ele me fala, puta, como é que você tá, Arthur? Você tá bem? Não, tô super bem, tô confiante. Não. Como é que você tá, pessoalmente? Como é que você tá se sentindo? Eu tô mais ou menos. Por quê? Ah, cara, porque a gente se esforça durante 4 anos para uma Olimpíada e agora eu sinto que os torcedores, em vez de apoiar, as pessoas estão preocupadas com a parte política, que faz todo sentido. Tem muita gente contra a Olimpíada no Brasil, mas eu queria que o Brasil torcesse por mim e que deixasse isso de lado por um minuto para torcer por mim, porque não só por mim, mas por todos os atletas, porque a gente se sacrifica muito. Falei, puta, cara, Arthur, nós vamos ter que fazer uma coisa muito louca. Liguei pro Luigi Cani, a gente fez uma campanha, literalmente, a gente botou o Arthur Zanetti para fazer argola no topo do Pão de Açúcar. A campanha não tinha uma frase. Era o Arthur Zanetti no topo do Pão de Açúcar, um helicóptero vindo de baixo, ele fazendo a posição do... Não é do Cristo que chama, né? É a outra. Ele travado aqui, quando você vê ele de longe, parece que ele tá andando de bicicleta. Você dá o close-up, ele tá tremendo para segurar aquela pose. O Cristo no fundo. A gente fez uma campanha maravilhosa. Essa campanha deu 120 milhões de views no YouTube sem R$1. Sem R$1 investido, porque ela era tão linda. Aí tinha a Mayra Aguiar lutando no topo da Pedra da Gávea. Então, assim, a gente pegou os atletas e elevou eles, literalmente, ao lugar que eles mereciam, quase ao Olimpo. E esses números na Adidas, os caras olhavam, assim, eram números que... Foi o vídeo mais visto da história da Adidas por 12 anos. Caramba. 12 anos, e tudo orgânico, porque as pessoas viam e achavam incrível. Esse foi o ponto número 2. Influenciadores e esse. Ponto número 3 é um que, cara, é um dos projetos que eu mais me orgulho. Esse é o que eu mais me orgulho, porque ele é um projeto completamente fora. E eu acho que ele trouxe um pouco desse ar de rebeldia do meu lado, uma rebeldia positiva, para tentar mudar as coisas, mas rebeldia. Toda Olimpíada tem uma regra que chama regra 40. Você sabe disso aí? Não. Toda Olimpíada, 40 dias antes da Olimpíada, você não pode falar do seu atleta mais. É uma loucura. Eu tenho uma Olimpíada em Pequim, não me lembro disso aí, mas... É uma loucura. E por quê? Com qual intuito? O intuito é proteger a marca que está patrocinando a Olimpíada. Boa. Então, se a Nike está patrocinando a Olimpíada, ela pode falar dos atletas à vontade. Uhum. Se a Adidas não está patrocinando, a Adidas pode falar dos atletas tranquilamente. 40 dias antes, ninguém fala mais. O que acontece se você fala? O atleta pode perder a medalha. Então é uma situação muito complexa. Muito, muito complexa. E aí eu tava pensando junto com o nosso time lá, a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte. A gente vai tirar foto, nesse período que a gente pode falar da Adidas, nós vamos tirar foto de todos os atletas, mas de uma forma muito sutil. A gente vai colocar 3 listras atrás de tudo. Por exemplo, tá o Diego aqui. Nós vamos colocar 3 listras escondidinhas ali com a luz. Botar 3 luzes ali e vamos ficar quieto. Igual essas 3 luzes aqui. Nós fizemos isso por 6 meses. Chegou no período de quebra da Olimpíada, eu era amigo de um cara que chamava o Cid do Não Salvo. Pra quem não se lembra, vocês que são jovens, na época não tinha... Rede social estava começando...
O blog era a coisa que a gente acompanhava. E o Cid, ele tinha um blog que chamava Não Salvo, que era o blog junto com o Kibi Louco, que todo mundo ia ver meme. Esse Cid, pra você ter uma ideia, ele inventou que na Copa de 2014 ele produziu 6 meses de conteúdo com uma norte-coreana, como se fosse um jornal norte-coreano. Imagina que a gente transforma essa tela em verde, vem uma norte-coreana, dá todas as notícias da Coreia do Norte reais. Ele montou um YouTube, 6 meses de conteúdo com essa norte-coreana falando. Para chegar na época da Copa, ele botar a norte-coreana jornalista falando que a Coreia do Norte estava ganhando a Copa, ganhou de 12-1 do Brasil. E aquilo era tão real que a CNN, todo mundo começou a dar no mundo inteiro. E a Coreia do Norte mandou uma placa de ouro pra ele falando obrigado por provar que a mídia do Ocidente é uma porcaria. Esse é o Cid, esse é o cara, ele é um louco, assim, criador de meme e que queria pregar uma peça no sistema. E eu falei, Cid, é o seguinte, meu irmão, você tá vendo que tem um monte de mensagem subliminar aí? Ele postou no blog dele que ele ia fuder a Adidas. Ele postou no blog, ó, pessoal, eu notei aqui, ó, olha esses 2 posts, eu vi que a Adidas está tentando ganhar a mente subliminarmente de todo mundo. Põe o hashtag Vejo 3 Listras aí em toda a foto que vocês veem que eles estão roubando a gente, que eles estão tentando ganhar o nosso subconsciente, que nós vamos mandar um dossiê pro Comitê Olímpico. E aí, cara, fudeu, porque, cara, desse dia em diante, as Olimpíadas, as 3 faixas centrais da natação eram amarela, o resto era azul. A galera, ó, a Adidas tá pagando os caras. Aí na praia, Copacabana, tinham 3 listras de fora a fora, porque tinha os caras correndo de manhã, tinha 2 caras correndo. A gente foi lá e botou mais um pra correr de pneu. Ficou 3 marcas na Copacabana toda. Então, assim, isso virou começou a pulverizar de um jeito. E no final das contas, o Comitê Olímpico veio falar com a gente e a gente falou, o que a gente pode fazer? O conteúdo não é nosso. A gente não tá botando os caras pra correr, porque não tava mesmo. O conteúdo é o consumidor entrou na brincadeira e tá postando, eu vejo 3 listras. Então, assim, eu não tenho como ligar para todo consumidor e falar para de postar. Resultado final. Não é que a gente bateu a Nike, a gente bateu a P&G, que gasta, não sei quanto, sei lá, eu chutaria 200 milhões. A gente ficou em 5º lugar nas marcas mais citadas nas Olimpíadas, batendo a P&G. Então a gente não virou uma coisa, uma onda de bater... O Comitê Olímpico mudou alguma coisa na regra depois disso? Mudou a regra inteira. Inteira. E assim, e aí, cortando pro ano passado, tá? Porque isso foi uma das histórias que eu tenho muito orgulho de falar. O ano passado eu fui fazer uma reunião com o Comitê Olímpico para falar desse caso. Abrir o jogo com eles e falar, ó, eu tô na Oakley, se vocês não deixarem eu falar de atleta, eu vou botar dinheiro em influenciador. O que vocês estão fazendo... Vocês estão não fomentando o esporte, tá errado. E os caras abriram a exceção para marcas para testar. A Olimpíada passada foi a primeira que não teve essa regra para todas as marcas. E aí me chega uma carta em casa do Comitê Olímpico, com um PES da Olimpíada que entrava em qualquer esporte, em qualquer evento, um PES presidencial, falando obrigado por sua contribuição, por fazer parte da história e por se preocupar com os atletas. Eu ganhei o... Então, assim, foi um fechamento de ciclo incrível, porque eu, há 15 anos atrás, estava tentando burlar as regras das Olimpíadas e muitos anos depois eu estou como presidente da Oakley ajudando a formar as novas regras para ajudar os atletas. Então, esse foi um grande ciclo que eu fechei na minha carreira e tá lá até hoje. Eu deixo no meu bunker essa credencial, porque para mim significa transformar a vida das pessoas através do esporte. Espetacular, cara. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega, trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? Incrível. Genialidade em algo que parece complexo, mas simplificar, eu acho que mentes brilhantes conseguem fazer isso de uma forma
Sensacional. Mas você vai falando, vai vindo muitas coisas na minha cabeça. Você falou algo que é contraintuitivo, na minha opinião. Quando você fala de ter muitos amigos. Lá atrás você falou, sempre tive muitos amigos. Um jovem que passou por fases de bullying e que naturalmente essas situações trazem um afastamento, um fechamento. Como foi? Por que você se tornou uma pessoa, mesmo diante desse ambiente e situação, alguém que sempre se relacionou bem e teve tantos amigos? Eu acho que é natural, veio de fábrica, porque desde sempre, com 3 anos eu tinha muitos amigos. Eu acho que essa fase de bullying, ela foi uma fase que eu tinha muitos poucos amigos na escola, mas me traz um outro tema que eu tenho muito orgulho de falar. Nessa época que a gente estava passando por perrengue financeiro, a gente sempre teve uma ajudante em casa que nos ajudava. A minha mãe e meu pai, sempre os dois trabalharam para a gente ter uma condição melhor. Então a gente precisava ter gente em casa ajudando. E eu tenho uma segunda mãe que chama Cida, a Cidona. E a Cidona trabalhava em casa durante muito tempo e ela deixou de trabalhar em casa por um período por conta das condições financeiras e ela morava numa comunidade que é Coab 2. E como eu tinha muita saudade dela, os meus pais sempre me levavam para lá e me deixavam passar fins de semana e semana na casa da Cidona. E cara, por incrível que pareça, eu achei o pertencimento que eu precisava numa comunidade. Eu achei esse... Lá eu chegava e jogava bola na rua com 12, Vaguinho, Robinho, eu lembro de todos os caras, a gente arrebentava o pé na rua, eu tinha um Danoninho, a gente dividia em 12 o Danoninho, ia correr atrás de pipa. Então, assim, isso foi uma lição muito grande na minha vida de que você estar num lugar com mais condições não significa mais felicidade. Eu achei o meu pertencimento, a minha felicidade num lugar de muita escassez. Tanto que o ano passado eu trouxe os caras da Oakley aqui pra gente visitar, e visitar Brasil pra mim não é visitar Oscar Freire, né? A gente foi em Paraisópolis, a gente visitou lugares, comunidades também. E quando eu cheguei na comunidade, eu vi uma pessoa sentada em cima do tijolinho, igual a Cidona senta, e isso me emocionou. Eu comecei a chorar, os caras acharam que eu tava chorando de tristeza, de ver a escassez daquele lugar, e eu não, tô chorando de felicidade. A felicidade tá aqui, não tá lá, tá aqui. O pessoal, eu queria uma Coca Zero, entrei no bar ali, vê uma Coca Zero? Não tem nada zero aqui não, é só... Então assim, a felicidade tá ali, entendeu? Não que seja fácil viver numa comunidade, eu não tô simplificando, mas me deixou muito claro que aquele bullying que eu tava passando em um lugar, ele não se refletia no outro lugar, e que o problema não era eu. O problema era o meu entorno e a situação que eu tava. Então me ajudou muito. E por isso que hoje eu tenho um puta orgulho de que as comunidades do Brasil abracem a Oakley do jeito que elas abraçam. Isso pra mim é pertencimento elevado à arte, assim, é a coisa mais linda de ver. Você cita muito a questão do pertencimento, e quando você fala de transformando marcas e produtos, né, em cultura, propósito e pertencimimento, o que é isso na prática, hoje, por exemplo, na Oakley? Para falar disso, eu preciso falar de neurociência. Posso falar um pouquinho? Eu quero falar, que você fale sobre isso. Porque assim, tem duas coisas que mudaram a minha carreira em relação a como eu vejo as marcas sendo feitas. Uma eu já falei, que é tipo... Eu, como marca, eu tenho que ter noção da minha insignificância para eu me tornar relevante. Eu só me torno relevante quando eu entendo que eu, como marca, sou insignificante. O que isso significa? Eu tô aqui nesse mundo como marca para dar asa, para ajudar as pessoas a traduzirem o potencial deles em realizações. Se eu não entendo que eu só tô aqui para servi-los, começa errado aí. Porque uma marca falar eu sou a melhor... valor zero. Quando uma pessoa fala de coração que a marca é a melhor, o valor é total. Então, eu fui atrás de neurociência para tentar entender, porque quando eu comecei a fazer as coisas, eu sempre fui uma pessoa muito empática por conta do bullying que eu sofri, eu tenho muita empatia. E eu tenho uma facilidade muito grande em me eliminar para entender você, 100%. Entendeu? Tirar o meu ego, elevar ele a zero para entender. Eu sempre tive essa facilidade, que chama empatia, que é colocar você no pé dos outros. E para você ser um bom profissional, um bom presidente, um profissional de marketing, de produto, você precisa ter essa empatia, porque nada mais é que você está criando para as pessoas, não para você. Então eu fui atrás de neurociência para tentar entender um pouco mais disso. E a primeira coisa que eu aprendi foi que a gente tem
Desculpe os neurocientistas, eu vou simplificar ao extremo para ficar fácil de entender, até porque eu não consigo explicar mais complexo que isso também, tem que ser honesto. Mas a gente tem 2 áreas no cérebro que são muito importantes. A área límbica, que é a área que ajudou a gente a sobreviver até hoje, animalescamente, como animais. Por que ela ajudou a gente a sobreviver? Essa é a área que, se você rela a mão no fogão quente, você tira. Antes de pensar, você já tirou tua mão. Essa área é a área que faz você ver uma criança chorando e o teu coração aquece. É a área que reage emocionalmente a tudo. E por que eu falo que ajudou a gente a sobreviver? Se você vê um leão, você não vai pensar no peso do leão e qual a velocidade do leão. Você vai correr e pular o muro sem perceber. Então, para a gente evoluir, essa parte que reage emocionalmente foi a parte condicionada a ser a parte que age. Entendeu? Entendi. Tem uma outra parte ou seja, se você quer que alguém compre as suas coisas, que é uma ação... Age instintivamente. A gente age instintivamente. Okay. E se você quer compra, é na parte límbica que ela tá, porque é uma ação. Entendeu? É na parte emocional. Guarda isso por um segundo. Ok. Tem a segunda parte, que é o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui. O córtex pré-frontal, ele acaba de se desenvolver com 25 anos de idade. Por isso que todos nós somos idiotas quando somos adolescentes. Desculpa quem é adolescente. Mas nós somos idiotas quando somos adolescentes, porque essa é a parte do cérebro que ela vê risco e oportunidade. Então, até os 25 anos, a gente não vê risco e oportunidade de uma forma correta. Entendeu? E se você tem amigos que bebem muito desde muito jovens, ou fumam muita maconha, ou usam drogas desde muito jovens, vocês vão ver que eles vão ser idiotas o resto da vida. Porque essa parte só acaba de desenvolver com 25 e bebidas e drogas fazem essa parte não se desenvolver por completo. Qual que é o problema dessa parte? Essa parte é que faz a gente não comprar. Ver risco e oportunidade é justamente a parte que põe barreiras a tudo que a gente vai fazer. Eu vou pegar um carro. O que a minha parte límbica fala? É um carrão, uma Ferrari. Eu vou correr a 300, 400 por hora nessa pista porque isso é límbico. Você tá sentindo ali que você tá com tesão de acelerar. O que o córtex pré-frontal vai fazer? Eu tenho 3 filhos que estão me esperando em casa. Eu não vou acelerar isso a 300 por hora nem a pau. Eu vou a 150, 130, porque eu não vou correr esse risco. Então esse é o mecanismo. É o instinto que vem te falar aqui o que você faz e a parte que te bloqueia e que gera... Vamos falar de consumo em relação a consumo. Tem uma outra parte dessa teoria que chama lei de adoção de inovação. É um grande estudo que foi feito para entender como as pessoas consomem. E pasme, Diego, eu vou simplificar também para ficar mais fácil. 15% das pessoas compram emocionalmente. 15% das pessoas compram limbicamente. Eles são chamados geralmente de early adopters. Independente do país? Independente do país, independente do mercado. Certo. Para carro, tem 15% de pessoas que compram o Cybertruck que acabou de sair. E tem 85% das pessoas que estão olhando e falando, pô, carro estranho, meu. Será que funciona? Ele é todo metal. Pô, não vai nem caber na minha garagem. Ou seja, estão agindo com essa parte aqui. 85% das pessoas esperam validação. Talvez se aquela pessoa comprar, se o carro for legal, daqui 10 anos eu compro. Então, assim, dentro do mercado de consumo, a gente pode falar do mercado que você quiser. O óculos que eu estou usando, ele é super agressivo. Então, assim, esse é um óculos criado para os 15%, que vão comprar, nossa, que óculos foda, eu vou comprar. Uma pessoa normal dos 85% vai olhar e vai falar, nossa, que óculos estranho, que cara esquisito. O que ele está querendo falar? Eu não vou comprar esse não. E o que é legal dentro dessa mecânica de consumo 15 e 85? É que produtos que geralmente são criados para esses 15%, 97% deles não atravessam para os 85%. O que eu quero dizer? Um Cybertruck da vida que foi feito para os 15%, dificilmente ele vai virar um carro popular para todo mundo. Em alguns casos isso acontece. E quando acontece, é que a marca ela tem o valor e o business ao mesmo tempo.
Vou trocar o exemplo. Óculos. Aviador da Ray-Ban. Vocês conhecem? 100% das pessoas do planeta conhecem o Aviador. Quando o Aviador lançou, ele era por 15%. Ele era um óculos feio, redondo. As marcas já agem de forma intencional nisso. Eu não sei se... Eu acho que não. Eu ajo, Sim. Porque Tipo, você saber esse produto aqui é pros 15%. Eu sim. E a maioria das marcas não. E por isso que elas falham. Porque elas lançam um produto pros 15% e tem um monte de galera que vai falar que do caralho. E eles vão falar, nós vamos vender pra caralho. E não vende. Porque são duas mecânicas diferentes. Então, essa é uma das metodologias minhas que eu criei pro meu trabalho, que ajudam as marcas a entender como construir os dois. O Aviador, ele era para poucos. De repente, o Aviador, depois de 30 anos de insistência, depois de estar no Top Gun, depois de estar na cara de atores de Hollywood, ele começou a ficar universal. De estranho, ele passou a ser universal. E por começar a ser universal, esse cara aqui do 85, do primeiro grupo, pô, esse óculos não é tão feio, vou começar a usar. Aí o outro grupo, pô, que hoje, de um caminhoneiro a um taxista, a um executivo, todo mundo usa o Aviator da Ray-Ban, porque ele é um óculos que atravessou do 15 para o 85. Por que isso é importante? Aonde que você cria a marca, Diego? Nos 15. Vou te dar um exemplo prático. Onde que a C&A está preocupada? Está preocupada com os 85. A Zara fora do Brasil, que é volume. Cara, eu quero vender, saiu um produto novo da Prada, bonito, eu vou replicar, um preço acessível, tá aqui, um produto que sirva bem, fit legal, caixa, volume. O Corolla no Brasil, aonde que o Corolla tá? Nos 85%, o Gol. E como é que você conquista uma pessoa nos 85%? O novo Gol. Como é que você vai fazer um novo Gol? Ah, você vai fazer um liftzinho aqui, uma maquiagem ali, mas, cara, não muda muito senão dá merda. Certo? Certo. É assim que você continua com os 85. Um exemplo legal, Fusca. Eu tenho na minha apresentação, na minha palestra, um mapa do Fusca de 40 anos de evolução de Fusca. Você vê no meu mapa, você não consegue falar a diferença. Entendeu? Porque para o pessoal da validação, eles não querem uma coisa diferente, eles só querem uma pequena evolução. Eu chamo isso de passos. Você pega um produto, você dá um passinho para frente. Você não dá 5. Aí o que eles fizeram? Eles lançaram um New Beetle. O que foi o New Beetle? Foi 12 passos para frente. Não era o mesmo carro. Então 85% falou, pô, eu não reconheço. O que aconteceu? O 15% falou, que carro do caralho! Tinha um experimento com a Ferrari e o New Beetle. As pessoas viam mais o New Beetle do que a Ferrari. Mas a Volks pensava que ela ia ter um volume enorme. É um grande erro. Porque Desculpa te interrompendo, mas eu preciso fazer umas perguntas. E por que marcas escolhem se posicionar para o 15% e não para o 85%? Me parece mais cômodo, confortável e seguro se posicionar para o 85%. É, porque o 85% ele te dá um volume, mas ele não te dá valor de marca. E você só consegue crescer sua marca com valor racional e valor emocional com os dois. Vou te dar um exemplo prático. A Adidas, onde eu trabalhei, e a Nike é igual. Onde que tá a maior venda dela? 90% da venda tá com os 85 aqui. Mas aonde é que eles criam marca? No tênis do Kipchoge para quebrar o recorde na chuteira do Cristiano Ronaldo, que na verdade custa 12 mil reais e não vende nada, nem vem para Centauro. Porque não vende, é muito caro. Eles fazem uma versão mais barata para vender para os 85. Mas o que eu estou tentando te dizer é, por que a Nike está caindo agora? A Nike, eu não sei se você sabe, ela está nos últimos 2 anos, as ações da Nike estão caindo e os volumes também estão caindo. Porque a última inovação da Nike foi há 7 anos. Eles pararam de falar com os 15%. E começaram a falar muito com 85%. Por que a Oakley está crescendo há 5 anos seguidos e agora vai explodir a venda o ano que vem com Meta, com tudo que está vindo? A gente já fala disso. Porque a gente pegou esses 15 e focou nesses 15 muito. Mas muito. Para a marca estar posicionada de uma forma impecável. E aí, depois disso, a gente começou a criar produtos inspirados nesses para o 85%. Ou seja, imagina que eu crio um óculos desse bem 15%, mas eu crio outras 2 versões que são bem menos agressivas
mas que lembram um pouco. Sim. Então a gente tem a galera curtindo aqui a marca muito e a marca crescendo em valor e ao mesmo tempo... E aí você fortalece tua marca, se atrai não só pela estética, mas pelo pertencimento, tá certo? E o pertencimento vem num próximo passo. Que aí o pertencimento vem numa outra lei, numa outra regra que eu uso, que é assim, se você quer... Posso te contar uma história da Adidas de pertencimento? Por favor. Tem 2 histórias que eu quero da Adidas, que aí foi quando eu aprendi o poder de humanizar o marketing e o negócio. E por isso que você me vê aqui com essa roupa, porque... Estiloso pra caramba. A questão é que, assim, a minha vida é provar para as pessoas que o mundo corporativo ele tem que ser humano, ele não tem que ser mecânico. No mundo corporativo, essa é a minha missão. E por isso que se eu tô aqui ou se eu vou falar com o presidente de um país, eu vou desse jeito igual, porque eu acho que isso não tem que definir as coisas. Mas o caso da Adidas. Eu tava na Adidas, 2 casos rápidos. A gente queria quebrar o recorde mundial de 21 quilômetros. E a gente desenvolveu um tênis que ele era vulgarmente chamado, pelo pessoal, vulgarmente não, ele era carinhosamente chamado, eu usei vulgar no sentido real da palavra, mas ele era carinhosamente chamado de Mojambo. Mojambo, no linguajar dele, significa aquele algo a mais, aquele algo extra. Então eles testaram o produto e eles falavam com o outro, blá, que a gente não entendia, e Mojambo, babá e Mojambo. E aí chegou uma hora que a gente falou, o que é Mojambo que vocês tanto falam? E o tradutor falou, Mojambo é um algo a mais. Então eles estavam falando que esse produto tinha um algo a mais. Aí a gente montou um circuito fechado na época do Covid. Não podia ter contato, então estava super difícil, grana reduzida. Botei um colete de fotógrafo, eu mesmo, com o time, peguei 3 caras do time, fomos lá com a máquina fotográfica. E aí, antes, a gente estava fazendo foto dos atletas segurando o produto. Então, tava lá a Pérez e vários atletas segurando o produto. E as fotos, elas estavam saindo miseráveis de ruins. Porque os quenianos são super tímidos, o que é natural, é parte da cultura deles. Mas outra, porque tava faltando alma, tava faltando coração. E aí eu fui tirar foto com a Pérez Kipchirchir. Hoje ela é a maior maratonista do mundo, hoje é ela. E aí eu comecei a conversar com a Pérez. A Pérez estava conversando com as meninas ali num cantinho. Ela estava parecendo uma adolescente. Super feliz, alto astral, dava risada com as outras quenianas. Quando ela chegou na minha frente, ela travou. E aí eu falei, beleza, tudo bem, Pérez? Tudo bem, eu sou da Adidas, eu trabalho lá. E a gente vai tirar umas fotos aqui, mas pega o produto se quiser, se não quiser não pega. Eu tô aqui porque eu quero saber a tua história de vida. Eu vou contar a minha, tá? E eu contei. A minha história é essa, foi assim, vim do Brasil, vim de um lugar também super simples e hoje eu tô na Adidas, tô realizando um sonho. Qual que é a tua história? E aí a Pérez começou a contar a história dela, que era uma história pesadíssima, assim, não convém contar muito, mas ela foi abusada de algumas formas, não sei, assim, não vem ao caso, mas ela foi abusada de algumas formas, ela foi abandonada por um marido, ela perdeu uma gravidez e era uma história muito, 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 muito complexa. Para uma menina que estava ali conversando com uma adolescente, eu falei, meu Deus, tem uma profundidade aí que eu não sabia que existia. E aí eu vi que a unha dela combinava com a cor do tênis, o cabelo estava trançado na cor do tênis, e eu vi que além daquela adolescente, tinha uma pessoa com uma profundidade de vida enorme na minha frente, que também era vaidosa, e eu fui entendendo as camadas da Pérez Kipchirchir. Chegou um momento em que eles estavam tirando foto, quando eu fui ver o resultado, ficou maravilhoso, porque ela estava segurando o produto, mas ela estava falando com o coração quase fraternal. Quando ela falava das vulnerabilidades dela, aquilo ficou lindo. E eu falei, nossa, que interessante. E foi aí o primeiro insight do tipo, cara, tem que falar com o coração, nada vai traduzir o coração dela como ela falando dela, da vulnerabilidade dela e conectar num nível emocional. Límbico. Conectar num nível límbico. Porque ela chegou, córtex pré-frontal. Dia da corrida. Tô lá, tirando foto da Pérez, ela tá correndo, aquecendo. O aquecimento dela é o meu 10K, tá? É surreal. Ela aquecendo com outras 5 quenianas. E aí ela passou e falou, Caio, tudo bom dia, Mojambo? É hoje. E a gente brincou. E a Pérez foi pro circuito. Quando ela se posicionou, tem uma foto no meu Instagram, @CaioAmato, vocês vão ver lá. Tem uma foto dela
que quando ela começou a correr, parecia que ela ia matar alguém. Se eu tinha visto a Pérez jovem, se eu tinha visto a Pérez mais fraternal, ela tava com um olhar de ódio, que eu não conseguia explicar. E tem a foto dela lá com um olhar, e ela começou a correr. Meia prova, ela já tava 3 minutos abaixo do recorde mundial. O técnico, puto, jogando a toalha no chão. Ela vai quebrar, ela não vai conseguir, ela não vai aguentar. Eu falei pra ela seguir o plano de prova. Ela acelerou muito no começo, vai dar errado. Ela foi. Ela acabou 1 minuto e 40 abaixo. E quando ela acabou a prova e cruzou a linha de chegada, eu, tirando foto lá da linha de chegada, eu não podia chegar perto dela, lágrima até não querer mais porque eu sabia da história dela, chorando igual uma criança. Ela ajoelha no chão, começa a chorar igual uma criança. A única pessoa que podia chegar perto dela era o técnico. O técnico veio com uma coxa pra colocar em cima dela e ela chorando. E aí quando ela olhou pra mim e ela me viu, eu tava a uns 3, 4 metros dela, ela falou: Caio, Mojambo, eu te disse, eu consegui, obrigado. E quando ela falou obrigado, aquilo foi uma flecha no meu peito, me agrediu. Porque eu, como marca esportiva, eu dei o tênis pra ela fazer, mas, assim, o tênis é quase uma vírgula num livro de mil páginas da história dela, entendeu? O tênis é uma coisa pra ela fazer o que, tipo... Aí vem aquilo que você falou, a marca como plataforma pra pessoa... Exato, e assim, e a expressar. marca tem que entender a insignificância dela, de tipo, peraí, Pérez, não é obrigado pra mim, Sim. eu é que te agradeço, Entendi. você é que tá pegando a minha marca e tá elevando ao nível, você quebrou o recorde mundial, e eu não podia falar isso pra ela. Então a minha reação foi tirar o tênis do meu pé, que era o mesmo que o dela, eu escrevi o nome dela de um lado e o número que ela tinha acabado de quebrar do outro, e gritei, Pérez, e joguei o tênis pra ela. E falei, é teu, você ganhou. E ela pegou aquele tênis, ela olhou o nome dela e olhou o número, e começou a encher o olho de lágrima, que ela entendeu. E aquelas fotos que foram tiradas, foram as fotos que voaram o mundo do recorde mundial da Pérez. E aí, meu irmão, eu recebo no meu celular de um monte de cara, você é um gênio do marketing, porque você botou um número no produto, e o produto saiu em todas as fotos. E eu falando, os caras estão entendendo tudo errado, velho. Eu nem queria que essa foto tivesse saído com o produto. Isso é o de menos. E aí, assim, foi aí que eu... Aí, um mês depois, teve uma outra corrida que eu não fui, e um outro queniano quebrou o recorde mundial também de 21K. E você tem a foto dele com o produto na mão. Eu precisava... Eu vou postar essa foto, o dia que for a hora, eu vou postar essa foto para você ver a diferença de uma foto com profundidade emocional e conexão emocional límbica e uma foto sem, porque a foto era o cara assim, ó. Caraca. Entendeu? Total. Então, assim, foi nesse momento que eu aprendi o poder da humanidade e o poder da conexão e do pertencimento para construir marca. E o segundo caso que eu vou te contar, desculpa, eu sei que é longo, mas o segundo é mais impactante ainda, não pessoalmente, mas por escala. Tava na Adidas, cheguei pro CMO da Adidas e falei, campeão, quero fazer, eu chamava ele de Champs, é real. E essa é uma outra coisa assim, campeão, eu quero fazer um projeto 100% altruísta pra corrida. Eu, cara, como assim 100% altruísta? Eu quero criar uma comunidade de corrida, eu tenho que dar o contexto. O Ultra Boost tinha acabado de ser lançado, Sim. A corrida era ortopédica, de repente um monte de molecada cool pra caralho correndo e eles não tinham tênis pra eles. A gente entendeu que eles queriam um produto de running que não fosse com cara ortopédica e que também não fosse um tênis de sair. Criamos o Ultra Boost. O Kanye West foi lá numa sessão de criação com a gente, olhou o tênis e falou, nossa, eu quero esse branco. Ah, você quer esse aqui? Não, eu quero 30, manda pra minha casa. Nós mandamos, no dia seguinte ele ganhou o VMA e tem a foto dele pulando com tênis branco, com o Ultra Boost branco. Desse dia em diante, o Ultra Boost virou um tênis, assim, na minha época, ele tinha mais de 15 milhões de pares vendidos por semestre. Assim, ele virou um ícone da indústria, esse tênis. Mas dentro desse contexto, eu cheguei para ele com o Ultra Boost já eu cheguei e falei, eu quero fazer um projeto altruísta. Como assim? Eu quero fazer um projeto em que a pessoa, ela ganha coisas da Adidas se ela investir nela mesma. Ah, mas como assim? Se a pessoa chega,
Se ela corre 4 vezes com a gente dá uma camiseta. Se ela correr 1 ano, ela vai ganhar um tênis de graça. Ele falou, você tá louco. Você tá louco. Eu falei, não, posso fazer um teste? Pode. Então tá bom. Mas você vai fazer o seguinte, você vai fazer um teste num lugar que eu vou escolher. Eu falei, tá bom. Onde que vai ser o teste? Em Nova York. Por que Nova York? Tinham 96 clubes de corrida em Nova York. De molecada, jovem, legal pra caralho. 92 patrocinados pela Nike. Ou seja, eu não ia conseguir ganhar patrocinando um clube de corrida. O que eu fiz? A gente reuniu um grupo, pegou um capitão masculino e uma capitã feminina, juntou numa sala e falou assim, é o seguinte, nós estamos tentando fazer um grupo de corrida, a gente quer escolher pessoas. Vamos escolher uma pessoa de cada departamento diferente, de cada indústria diferente, a única coisa que vos une é o amor pela corrida. Então vamos lá, vamos pegar um cara do mercado de ação, de Wall Street, nós vamos pegar uma dona de um smooth bar, um cara que treina ator de Hollywood, isso é real, essas descrições. O dono de uma balada, um político. A gente pegou 20 pessoas que eram completamente diferentes, botamos numa mesa e, de novo, aquela simplicidade da marca fala, em vez de eu trazer solução, vamos deixar eles trazerem as soluções? Sentamos numa mesa e falamos, pessoal, nós estamos querendo criar um grupo de corrida diferente. E a gente quer premiar vocês de acordo com o que vocês investem em vocês mesmos. Vamos começar. Aí um cara falou, não, a gente tem que ter bandeira. A gente tem que ter um logo. Pô, tá aqui o logo, Adidas Runners, AR. E a gente não quer escrito Adidas, porque não quer comercial. AR, tá o logo. Ó, seria legal ter uma bandeira, seria legal ter um sound bike, que a gente vai à noite com uma puta música alta. E se a gente encaixar no sound bike um negócio de fumaça? Legal, cara, correr com bandeira e com fumaça vai chamar atenção pra caramba. Mas, ó, isso não é o suficiente. O que vocês precisam da gente? Como é que a Adidas pode ajudar vocês a serem melhores corredores? Aí eles começaram a falar pra gente, cara, eu tenho muito problema muscular. E se a gente tiver um treinador de musculação? Vamos chamar um coach de musculação. O outro, a corrida pra mim é terapia. A gente chamou um cara que era especialista em mindfulness. Um outro cara falou, eu tenho muito problema muscular, vamos chamar um doutor, vem um médico. A gente achou 5 coaches sem pagar, porque a gente falava pros caras, vocês vão fazer parte do maior projeto de corrida que a gente vai ter, vocês vão ter um tag de eu sou o fisioterapeuta oficial do Adidas Runners no mundo. E nisso a gente juntou um grupo de 30 pessoas. Aí, Diego, era assim, tá aqui o cartão. Pessoal, ó, vou te dar esse cartão aqui, amanhã no hotel tal, 5 horas da tarde, todo mundo lá. Aí chegava 5 horas da tarde, você abria a porta do quarto, tava o Pharrell Williams sentado na mesa. E eles sentavam todos em volta do Pharrell Williams para conversar como é que a gente vai criar o clube de corrida mais foda do mundo e o que tem que ser feito para criar o clube de corrida mais foda do mundo. No fim, eles criaram por conta, sem a gente. Eles criaram um sistema que se você fosse 4 vezes você ganhava a camiseta, se você investisse em você mesmo mais 6 meses, você ganhava desconto no e-commerce de 50%. Se você tivesse 3 anos no grupo, você ganhava um prêmio de $5.000 que você podia gastar no que você quisesse no site. E aí começou a acontecer um negócio mágico. Porque o próprio grupo virou um sistema operacional que era assim, galera, amanhã o treino é às 7, não era mais um sound bike, era uma moto já com um puta som absurdo. E se a gente começar o treino aqui e acabar na minha balada? Aí o treinador falou, eu posso dar um treino lá dentro da balada. Porra, vamos chamar de run and rave? Vamos, a gente vara a madrugada treinando. A mina do smooth, eu posso dar o smooth. Então assim, começou a virar um negócio um movimento de pessoas, que em 2 anos a gente tinha 12 mil pessoas, era o maior grupo de corrida de Nova York. Você ia pra Maratona de Nova York, a Nike estava patrocinando, você via 12 mil pessoas vestindo a camisa preta com orgulho, porque eles conquistaram. A gente chamava Sweat It to Get It, que é soa para você ter acesso, conquistar. E todos eles com bandeira, ou seja, a gente tomou a cena de corrida sem fazer nada. As pessoas estavam fazendo por nós, porque tudo que a gente fez foi criar um ecossistema que fizesse eles melhores e que ajudassem eles a serem melhores pessoas e melhores atletas. Foi aí que eu fechei a conta. Foi aí que eu entendi, assim, que foi meu grande breakthrough de eu falar, isso é branding. O resto, você colocar alguém, você falar, posta, essa é minha xícara.
Ela é a mais nova xícara que eu tenho. Isso não é branding, isso nunca vai ser branding. E é isso que vai trazer as pessoas, é isso que vai causar a comunidade, é isso que vai causar o pertencimento. Foi aí que a chave virou. Liderando com... Assim, você tem uma forma de liderar muito espontânea, natural e autêntica. E eu quero saber o que é liderança para você, Caio. Cara, a liderança é uma coisa muito complexa, é uma anulação. E é uma doação. Para mim, liderança significa eu segurar a pressão de todos os líderes que tem acima de mim e entender, e me anular e entender por que eles estão colocando a pressão que eles colocam, porque o mundo corporativo é muito cheio de pressões. Eu preciso ser o filtro deles e segurar a pressão da parte de cima, e ao mesmo tempo eu preciso mostrar para eles confiança de que a gente vai fazer o melhor para a marca. E para baixo, eu sou uma esponja. Porque todos os meus líderes, eles vêm para mim, o momento que eu tenho por semana com eles, é o momento em que todos eles vêm contar os problemas que eles têm. Então eu preciso ser uma esponja de todos os problemas, eu preciso ajudar a desbloquear as coisas para eles, e sendo essa esponja, eu preciso dar a energia que eles precisam para continuar. Então eles vêm com 12 problemas, eu venho com 5 soluções e energia. Vamos pro pau, vai para cima, vai dar certo. Isso é o que você tem que desenvolver a próxima parte da tua carreira. Tem 5 coisas que a gente não vai resolver, esse é o próximo passo do teu desenvolvimento. É saber lidar com essas 5 que nós não vamos e vamos para as outras. É solitário pra caralho. Essa é a real. E eu acho que a pessoa que sabe o que eu passo realmente é a minha esposa, a Aline, que é uma das pessoas mais importantes do mundo, a mais importante do mundo pra mim, que ela entende o que é estar nesse meio e o que é chegar em casa depois de um dia sendo esponja pra baixo e sendo filtro pra cima, acabado, entendeu? Porque eu tenho que achar uma forma de extrapolar isso, mas liderança pra mim é isso, é uma anulação e é uma doação muito grande pra cima e pra baixo. Existe equilíbrio entre esse mundo corporativo e pessoal, o mundo profissional e familiar? Eu acho que existe equilíbrio, mas o equilíbrio passa, é um slide enorme na minha palestra também, na arte de ligar o foda-se. Porque é o que eu falo para todas as pessoas do meu time. Na Oakley, a gente não tem um problema de dedicação e pertencimento. É uma marca muito, muito, muito forte em cultura. O problema que eu tenho é frear as pessoas. Se eu não freio, elas vão trabalhar igual uns filhas da puta até meia-noite todos os dias e acordar às 5 da manhã no dia seguinte. Então, liderar é isso, é entender o que cada pessoa precisa. Então, com o meu time hoje, eu tenho um time, o melhor time que eu já tive na vida eu tenho hoje lá dentro da Oakley, eu sempre falo para eles que, número 1, é um trabalho. Número 2, se você não está construindo nada fora daqui, você está muito errado. E número 3, você vai dar o sangue, vai se matar quando você está aqui dentro, vai dar a alma, você saiu, foda-se. Você não vai ligar para mais nada, você vai viver a sua vida. Se você tiver com problema para dormir pensando num problema do trabalho, você é burro, porque isso não vai tem hora que eu tenho que dar aquela mais firme. Mais firme, mas assim, mais agressivo pra pessoa, tipo, eu que sou teu chefe, tô pedindo pra você fazer isso. Para, não é assim. Então, eu não acredito em equilíbrio vindo da empresa. Eu acredito no equilíbrio das pessoas sabendo se policiar e se travar e aprender a arte de ligar o foda-se quando você sai da empresa, porque não é a vida. Tem algum hábito que nós não sabemos do Caio que você tem diário para poder manter essa conexão com você, com a tua família? Eu acho que eu corro todos os dias, faço esporte todos os dias, que isso para mim, a endorfina é uma coisa que me ajuda a manter. E assim, o dia que você menos quer correr é o mais importante você ir correr. Que é aquele dia que você precisa mais desestressar e passar por cima das coisas que você está passando. Eu tenho uma estrutura muito sólida com a minha esposa. Certo. Eu e ela desde os 17, eu desde os 24, a gente tá junto há muito tempo. Então, dentro de casa, a gente é parceiro de vida de tudo que a gente precisa ser. Então, tem hora que eu não consigo dar o meu 100%, ela dá 150%. Tem hora que ela não consegue dar o 100%, eu que dou o 150%. Então, essa estrutura familiar ali precisa ser sólida. E o resto, cara, vira uma diversão, porque é tudo sobre... assim, eu sou um developer, eu derivo a minha felicidade do desenvolvimento dos outros e de fazer as coisas diferentes. Isso que me energiza. Tem um grande coach que chama Coach Alan Goldschmidt, que é um dos caras que eu me inspiro muito.
E ele trabalhou junto com o Phil Jackson, que era o técnico do Bulls, e ele fala isso muito. Ele tem uma palestra toda sobre gerenciamento de energia. E ele fala o seguinte, pessoal, é muito simples gerenciar energia. Todo mundo fala, vou dar o exemplo do Rodman e do Michael Jordan. O Jordan, o Phil Jackson tinha hora que pagava o roupeiro para brincar de moedinha com ele para ver quem chegava mais perto. Na série aparece. Na série aparece. Para acender o instinto, o Michael Jordan, ele era aceso por competitividade. Tinha hora no jogo que ele chegava para um companheiro de time e falava, vai lá e dá uma cotovelada em alguém para ele devolver no Jordan, para o Jordan acender. O Rodman, ele ia para Las Vegas encher a cara. E ele ia para Las Vegas encher a cara e voltava no dia seguinte, ele dava 49 tocos. Porque o que energizava ele era a vida noturna. E é isso que o Phil Jackson entendeu. Ele falou, a gente tem que entender que a gente se energiza com talento. Tudo que você tem de talento, presta atenção. Se você entra em um lugar e faz alguma coisa, isso te energiza, é um talento. Se você faz alguma coisa que está te tirando energia, você aprende, mas não é um talento. Então, eu aprendi a gerenciar a minha energia assim. Por exemplo, eu estar aqui conversando com você me energiza muito. Você vê a paixão saindo. Então, eu aprendi a me gerenciar misturando coisas que me energizam com coisas que me tiram energia. E eu acho que isso mudou a minha carreira. Você usou muito a palavra empatia. E na explicação que você deu de me eliminar para poder te entender. Aonde a empatia deixa de ser uma força e passa a ser uma fraqueza? Eu acho que a empatia, muito boa pergunta. Eu acho que a empatia ela passa a ser uma fraqueza se você usa ela para benefício próprio ou para coisas que não são boas. Eu acho que é aí que ela se torna uma fraqueza. Se for em prol do time, eu acho que a empatia é sempre uma força. E aí, assim, a maioria das pessoas que são empáticas, elas acabam se dando mal corporativamente. Sim. Porque se eliminam demais, porque talvez. se eliminam demais. Aí que é o... E eu acho que quando eu aprendi a não colocar a minha empatia em mim, mas colocar no contexto geral e no time como um todo, eu passo a usar a empatia para um bem maior. E aí te faz sentir menos pior. E aí tem horas que, por exemplo, eu dou um exemplo prático. Eu tenho empatia para uma pessoa do meu time que está chegando na minha frente tendo um breakdown? Óbvio que eu tenho. Se essa pessoa está tendo um breakdown pela 5ª vez, eu tenho empatia por esse 5º breakdown? Eu acho que não. Eu não posso ter, eu preciso ajudar ela. E para ajudar ela, eu preciso entender um bem maior, que na verdade o problema dela não é o breakdown. Ela tem uma coisa que ela não está resolvendo que é maior. Então, assim, você conseguir desligar essa empatia de vez em quando você passa a ver o padrão e quando você entende que é para um bem maior, é um grande segredo. E é difícil de desenvolver. Eu demorei muito para desenvolver isso. Cara, nós estamos indo aí para as últimas perguntas. Eu ficaria aqui com você. Nós vamos marcar esse almoço aí em breve, tá? Para continuar espetacular. Eu quero que você fale do maior ensinamento que o esporte te deu, que você levou para a vida. Você começou a jogar futebol ali, hoje você corre, mas qual o maior ensinamento do esporte, assim? Cara, o maior esporte... E antes disso, eu tenho que te falar de um último projeto aqui que eu tenho um presente para te dar. Claro, vamos trocar aqui, ó. Que tem a ver com o ensinamento que o esporte me deu. O maior ensinamento que o esporte me deu foi que eu consigo lutar. E que eu consigo lutar e ser eu mesmo. Ele me deixou uma pessoa com muito pouco medo de transformar e de fazer as coisas diferentes. Porque eu percebi que, através do esporte, quando eu fui corajoso de fazer as coisas diferentes, a minha vida mudou para melhor. Então me deixou uma pessoa sem medo de ser quem eu sou e de brigar pelas coisas que eu acho correto. E mesmo nisso, trazendo já o outro tópico que eu queria falar com você, da Oakley, de AI, que está muito em alta, sempre foi um sonho meu, desde que eu entrei na Oakley, em trazer um produto. Eu consigo jogar tênis com o Diego, estando lá em Milão? Eu consigo surfar com um amigo meu lá da Austrália? Será que um dia a gente vai conseguir trazer essas conexões humanas para mais perto? Esse sempre foi um sonho que eu tinha em relação ao óculos, se o óculos poderia ser esse meio. E o que eu mais queria era que a gente conseguisse
aumentar e amplificar o potencial humano das pessoas. Porque eu sei que tem muita gente que tem um potencial grande, mas que precisa de uma forcinha, de uma amplificação. E foi aí que nasceu a ideia de wearable, de Oakley Meta, que é esse óculos que a gente está trazendo para o mercado, que é um óculos que tem câmera integrada, que tem som, que você consegue fazer ligação de telefone, que você consegue filmar, você fala, hey Meta, filma isso. Você fala, hey Meta, toca a música para o que eu estou vendo agora, ele vai tocar, então ele tem o AI integrado. Mas isso tudo é o quê? O porquê desse óculos é para amplificar o potencial humano. E fica um convite meu aqui às pessoas que estão assistindo, que eu acho que o futuro, ele não se prevê, ele se cria. E dentro desse belief, dentro dessa crença de que o futuro ele não se prevê, ele se cria, a gente criou uma das peças aqui mais que abre um portal para o futuro, que é esse portal de eu não capturar conteúdo, eu capturar vida. Eu tô assistindo um jogo de futebol, eu não preciso tirar meu celular para capturar conteúdo, eu tô capturando vida enquanto eu tô vivendo. Eu tenho todo o conhecimento da humanidade a um rei Meta de distância de mim. Eu aperto o botão e falo, rei Meta, quem foi Mozart? Quais são as principais músicas dele? Ele vai te contar a história toda de Mozart. Então, eu queria te presentear com esse Oakley Meta. Outro podcast esse tema aí. Que ele é um produto que eu não gosto de chamar ele de óculos, eu não gosto de chamar ele de wearable, eu gosto de chamar ele de amplificador humano. Que é isso que ele faz. E eu te dou com muito carinho, porque você foi uma das pessoas que me inspirou a voltar a acreditar no futebol como arte. Poxa vida, que honra. E eu queria que você experimentasse e tivesse essa sensação de amplificar a sua vida através desse produto. E esse discurso? O cara já se apaixona pelo produto no discurso. Impressionante, cara. E sempre que fala assim, desde a primeira vez que nós conversamos, e você falou da história do seu pai, ligação do Santos, sempre me traz uma gratidão muito grande pelo esporte, pelo futebol em específico, assim, né? Porque encerra-se um ciclo, mas quantas conexões verdadeiras o futebol me proporcionou, a maioria delas eu soube, outras eu não soube, que vão aparecendo agora, como vocês, sua família. Exato. Então, que gratidão pelo esporte, pelo futebol, e que honra. Aí. E eu também tenho o mesmo sentimento, que é a gente... Caramba, foi estiloso? Agora que eu tô impossível. Fala aí. Não, e depois eu ajudo a conectar com o telefone, que eu vou trocar ideia já com ela já daqui a pouco. E aí a sua esposa vai ter um problema, que na verdade você começa a escutar o som por aqui e as pessoas em volta não veem. Ah, sim. Então tem hora que a Aline mesmo tá falando comigo, ela tava falando por 3 minutos e eu tava escutando um negócio, um podcast aqui. De repente ela vem e me cutuca, o que você acha? Meu Deus, eu perdi tudo que ela tá falando. Toma cuidado com isso, hein? Obrigado, Bruninho. Olha lá. Eu vou filmar quando você menos estiver esperando. Ficar com cara feia, olha lá, hein? Fala aí. Não, mas é isso. Pô, cara, parabéns. E te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, é uma honra. Caramba, cara, é um prazer, cara. Obrigado mais uma vez. Você é o nosso escolhido, 10 e faixa. Quando eu falo no orgulho pros brasileiros, de brasileiros assim, confiantes, autênticos, que mantêm a essência, que quebra barreiras e que de alguma forma é idealista para transformar vidas, pessoas através de marcas e produtos. Então, parabéns, cara. É um orgulho realmente trocar essa ideia, aprender com você. Meu irmão, obrigado. O nosso 10 e faixa de hoje, e eu quero saber, na sua vida, quem é o 10 e faixa da sua vida? O 10 e faixa da minha vida, cara, eu vou colocar uma pessoa que eu vou encontrar amanhã, que me inspira muito atualmente, que é o professor Nicoleles. Que é um cara ele é um brasileiro que pouca gente conhece. Eu espero que todos vocês saiam daqui e vão assistir direto um podcast que ele fez no Flow, o primeiro podcast que ele fez na vida dele. Ele é um neurocientista que transformou a maneira que as pessoas veem o mundo. Ele foi aquele cara que deu chute na bola na Copa do Mundo, que era um cara paraplégico que estava com um exoesqueleto que, comandando pelo cérebro, ele caminhou e chutou a bola, conectando o cérebro-máquina. Então, assim, é um cara que ele vem transformando o mundo com uma profundidade tão grande, um brasileiro que
se eu tivesse o poder de escolher um herói para todas as pessoas do Brasil, era ele. Uau. E infelizmente cientistas ainda não são heróis no Brasil, mas eu acredito que ainda vão ser. Sensacional. Então eu Depois ofereço ao professor Nicoleles, que é uma grande inspiração para mim. Depois você me manda esse podcast aí. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tá aí. Significa muito para mim, vindo de você. Muito meu obrigado capitão. mais uma vez. Caraca, parabéns pela sua história mais uma vez. Essa família aí linda te acompanhando. Representa muito também, acredito que para você. E para nós, continue voando, brilhando. E nós estaremos aqui sempre na torcida. E em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado por me convidar. Um prazer enorme. E aí? Impressionante, né? Ficaríamos aqui mais algumas horas. Muito obrigado por ter continuado. De alguma forma, valorizar e celebrar junto com a gente esse relacionamento e tantos aprendizados. O 10 de Faixa vai voltar em breve. Não se esqueça, se inscreva lá, Diego Ribas 10 no canal, ative as notificações, compartilhe, esteja atento. Em breve estaremos de volta. BTG Pactual, muito obrigado. Tecla T, de coração. Em breve estaremos aqui novamente. 10 e Faixa. Valeu!